Olá, tudo bem? Bom, para quem me conhece não é uma novidade, mas para quem não me conhece, além de atriz, manequim, modelo e influencer de cabelos, né? Eu também sou contadora, trabalho nessa profissão há 20 anos. E assim, eu achei que eu poderia, sei lá, quem sabe, ajudar com algum tipo de conhecimento. Então, eu vejo o pessoal com muitas dúvidas, principalmente pessoas que eu conheço. E aí eu resolvi, né, fazer esse vídeo. Vamos ver se vai ser de utilidade pública. Eu espero que sirva, né? E hoje o assunto que eu escolhi para falar com vocês, e assim, é o que eu acho que está muito em voga, né? Que é o MEI. Muita gente corre atrás para fazer a abertura do CNPJ, mas não tem o entendimento devido. Então hoje eu vim tentar aqui trazer, pelo menos de alguma forma pincelada, como funciona essa modalidade que a Receita Federal já oferece há algum tempo, que não é uma coisa tão benéfica assim, né, gente? Mas que para muitas pessoas ajuda principalmente, né? Principalmente os empreendedores que estão aí, que precisam de acesso a crédito. A gente sabe todas as burocracias existentes. Bom, então vamos lá. Vamos falar primeiro do porquê o MEI foi criado. A Receita Federal, né, o Fisco, Ministério da Fazenda, quem você quiser chamar, muito antenado, viu que existia uma população ali grande, porque a gente, né, tem bastante microempreendedores aí, muito empreendedores, né? E eles olharam e viram uma possibilidade de arrecadação. Nada é de graça, gente. Nada que provém do fisco vai ser de uma forma gratuita. Alguns serviços sim, mas quando a gente fala de arrecadação, não. E o MEI, ele foi justamente criado com o intuito, né, de auxiliar, de certa forma, esse pessoalzinho aí, né, que precisava de um... Não tinha CNPJ, era uma coisa muito burocrática até então. E assim, a pessoa que está ali no início, bem no início do seu negócio, ela não tem muitos acessos, às vezes não tem muito conhecimento, entendeu? E às vezes, assim, não tem muita condição de arcar com impostos altos. E o MEI, uma das coisas benéficas dele, justamente, é o fato de você poder utilizar o pagamento da contribuição que você faz mensal para o quê? Para cálculos de fim de imposto de aposentadoria, entendeu? Então, assim, há os seus malefícios, mas também há os seus benefícios. É meio que para ajudar essa população também a que elas venham ter acesso, apesar que a gente sabe como a previdência privada ultimamente anda difícil, né? Privada não, desculpa, gente. A previdência social aí tá difícil para se aposentar. Então, sim, mas é uma oportunidade que deram para facilitar e para reconhecer também, porque muita gente passou a vida, às vezes, inteira trabalhando como informal, entendeu? E é uma forma de você conseguir fazer os seus recolhimentos e fazer a sua solicitação também. Então, o MEI ele veio justamente nesse contexto. Mas assim, o importante da pessoa que está querendo fazer a abertura do seu MEI, querendo, entendeu, ingressar nesse meio, se regularizar, vamos falar assim, ela precisa entender que ela vai constituir uma pessoa jurídica, entendeu? Porque assim, dentro do âmbito federal, estadual, quando a gente trata com órgãos, nós temos duas situações: a pessoa física e a pessoa jurídica, entendeu? Então, assim, quando você se propõe a fazer a constituição de um MEI, você está fazendo a abertura de uma pessoa jurídica. Ela está vinculada a você? Tá, mas ela tem tratamentos diferentes em relação a você, entendeu? Então ela vai ter um tipo de recolhimento de impostos diferentes de você, ela tem obrigatoriedades diferentes de você,
E assim, é interessante que você tenha esse conhecimento, por quê? Porque a partir do momento que você abre o MEI, você constitui um CNPJ. O MEI tem as suas regras de permanência, entendeu? Que eu vou explicar daqui a pouco. E também tem as suas obrigações que você precisa cumprir. E a partir do momento que você abre um CNPJ, você está aceitando todas as regras em relação àquela pessoa nova que você está criando, porque é a existência de uma nova pessoa mesmo, entendeu? E são totalmente separados, tá, gente? Apesar de eu ser o dono, bati no microfone, desculpa, gente. Apesar de eu ser o dono, eu tenho que ter a consciência que são situações distintas e que eu preciso ter um tratamento distinto. Cada um tem que ter o seu controle, entendeu? Então não são situações juntas. Apesar de eu ser o dono, a pessoa que foi lá e fez a abertura dele. Entendeu? Perfeito. Eu falei de regras. O MEI, ele possui regras. E como a gente está falando de um CNPJ, você precisa entender o seguinte. Muito se divulga, eu sou MEI. O MEI, ele é um tipo de pessoa jurídica. Aliás, ele nem é um tipo de pessoa jurídica, porque quando você faz a constituição do seu MEI, são vários órgãos. Então ele vai ser aberto, dependendo da sua atividade, na prefeitura ou no estado. Se você for prestador de serviço, vai ser aberta uma inscrição municipal para você na prefeitura do seu município. Se você for se você realizar uma atividade de comércio, revenda de mercadoria, entendeu? Nesse sentido, você vai ter uma inscrição também municipal, mas não com o intuito de prestação de serviço, de acordo com o que você vai realizar naquele município de revenda de mercadoria, né? Mas também vai haver a inscrição estadual, porque o âmbito da revenda de mercadorias tem o trâmite do ICMS, que é um dos impostos. E aí, desculpa, gente. E aí você é obrigado, entendeu, a tramitar, enviar informações em relação a isso. Por último, tem o âmbito federal, que é o máximo, entendeu? E aí tem os cadastros do INSS para questão de recolhimento. O MEI, e tem a JUSCESP também. A JUSCESP é o órgão onde se registra todas as empresas, por exemplo, do estado de São Paulo. Cada estado tem a sua junta comercial, né? Esse é o nome correto dela. Aqui em São Paulo é a JUSCESP, a Junta Comercial de São Paulo, onde são registradas as empresas de prestação de serviço, de comércio, indústria, entendeu? E aí o que acontece? Dentro da JUSCESP, o MEI, ele é tratado como um empresário individual, entendeu? Essa é a personalidade jurídica que a gente fala para o MEI. Muita gente não explica nesse sentido, mas é bom falar, porque em outras etapas, principalmente quando a empresa, o empresário, enfim, quem administra, não obedece às regras de permanência no MEI, acaba tendo problemas aí, entendeu? Então é bom você entender que dentro a sua personalidade jurídica, como o MEI é um empresário individual, e aí um MEI, ele é um regime tributário, ele é um dos primeiros regimes tributários, e é o mais barato. Por que é o mais barato? Porque ele é voltado justamente para o empresário lá bem pequenininho, que está começando, que não tem tantas condições em realizar muitas operações relativas a impostos e a cadastros que são necessários justamente quando você busca uma regularização. Então ele é o pontapé inicial. Então por isso ele tem muita gente que confunde, entendeu? E acha que o MEI é um tipo de personalidade jurídica, enfim, não tem esse entendimento. Mas não, o MEI, ele é um empresário individual, porque para a abertura do MEI, você só pode ter uma pessoa, você não pode ter um sócio. Se você tiver um sócio, você não pode ser MEI, entendeu? Existem atividades que são impeditivas para a abertura do MEI, e existe também um limite de faturamento, que você pode faturar agora, neste ano, até R$80 mil que você pode faturar como MEI. Acima disso,
Você tem um limite ainda de 20%, passando esse limite de 20%, você é automaticamente desenquadrado. Quando a gente fala de desenquadramento, a gente está falando de regime tributário. O que é o regime tributário? Regime tributário é a modalidade ao qual define como você vai pagar os seus impostos mediante o seu CNPJ, entendeu? O MEI, ele é justamente um tipo de regime tributário, um dos primeiros. Depois eu falo, conforme os mais vídeos, eu falo em relação aos demais para que vocês possam entender nesse sentido, o administrador, empresário consiga entender, entendeu? Então, como existem essas regras, se você não obedece, por exemplo, quando você está enquadrado no regime tributário do MEI, se você não tem uma atividade que primeiro que você já nem vai poder ser logo inicialmente, tá, gente? Já começa por aí, você não pode fazer a abertura do seu MEI com aquela atividade impeditiva, existem algumas atividades já pré-estabelecidas. A segunda é a questão de faturamento. O faturamento não pode ultrapassar o valor de 80 mil por ano e pode ocorrer riscos de você ser desenquadrado durante o curso desse ano, entendeu? E aí é um perigo, porque se você não presta atenção, você pode pode cair em problemas que são um pouco chatos depois de resolver. Quem já sofreu ou quem está sofrendo sabe do que eu estou falando. A terceira situação é por débitos. O MEI, ele tem os seus recolhimentos lá mensais. A partir do momento que você deixa de recolher e entra em atraso e não regulariza as suas informações, os seus débitos em conjunto à Receita Federal, porque existem opções de parcelamento, os pagamentos podem ser feitos de forma, conforme o empresário consegue, mas o MEI, dos impeditivos dele para a exclusão o que? É dever, são débitos. Se você não paga em dia, ele tem um prazo. Durante o curso do ano você não vai ser excluso, mas todo lá em janeiro de cada ano é feita uma análise pela Receita Federal e ela avalia se a empresa está dentro dos critérios de permanência do MEI. O débito, dever, imposto, é um dos parâmetros que eles definem. Se você deve e não regularizou, eles dão a opção de regularizar, entendeu? Se você ainda não aceitou a opção de regularização, você pode ser excluído automaticamente. Então, esse é dos impeditivos que podem te fazer sair do MEI, depois você não sabe por que saiu. Mas é débito. Eu já falei da atividade, já falei dos débitos. A falta das entregas de obrigação, porque o MEI também tem declarações a serem entregues, entendeu? O MEI, ele é obrigado a entregar a das SN-MEI, que a gente chama, e ele também está obrigado a realizar a entrega do imposto de renda à pessoa física, porque ele é um empresário, ele tem o quê? O sócio vinculado, o CPF vinculado àquela empresa, ele torna-se um empresário, entendeu? E uma das obrigatoriedades do imposto de renda à pessoa física é a entrega do imposto de renda física, justamente por quê? Para cruzar as informações de receita, querendo ou não, o empresário, ele tem aquela receita através do MEI, então ele é obrigado a realizar a entrega ali em relação àquele CNPJ, entendeu? Essa é uma das obrigatoriedades, a falta de entrega, como eu falei também, pode se tornar um impeditivo para você ser excluso do MEI, E assim, a gente falou aqui, quais são os benefícios de ser MEI? Os benefícios é justamente para realização de cadastros, crédito, entendeu? O MEI, ele tem acesso a algumas funcionalidades em relação a empréstimos e empréstimos públicos, tá, gente? O MEI, ele pode solicitar Pronamp, por exemplo, e às vezes são condições bem mais interessantes. O MEI também tem facilidades de crédito mais acessíveis, são mais interessantes, taxas de juros e tal.
Uma das coisas que eu não falei em relação ao impeditivo de não poder ser MEI é que o MEI ele não pode ter sócio. É só uma única pessoa, entendeu? Se você for fazer... E também tem um outro impeditivo que é o quê? A quantidade de funcionários registrados. O MEI só pode ter um funcionário atualmente. Se você for pretender registrar mais de uma pessoa, você tem que ou fazer exclusão, né, do seu MEI, do regime tributário, né, ou optar para fazer a abertura de um outro CNPJ. O CNPJ enquadrado no regime tributário MEI, ele não pode fazer a contratação de mais de uma pessoa, entendeu? Voltando à questão de benefícios, eu falei dos empréstimos, a baixa questão tributária, porque é um regime com o menor aporte de impostos para pagar, entendeu? Só que assim, ele tem muitas limitações, né, gente? Ele é o primeiro, então assim, se você tem uma meta lá de expansão, de vendas, de estourar em vendas, talvez não seja o melhor regime ali, a melhor opção de abertura de CNPJ inicialmente e o melhor regime tributário que você possa optar, entendeu? Talvez às vezes com auxílio de um profissional contábil, de um contador, seja melhor você optar por regimes mais que comportem mais a situação do seu planejamento, no qual você tem lá em metas. Então, às vezes, não é muito interessante. O MEI é justamente para quem realmente está começando, não tem tanta entendimento e, assim, não tem não tem um planejamento de crescimento, assim, de 4, 5 ou 6 meses, entendeu? Que ele sabe que ele vai estourar em vendas. Se ele estourar em vendas, vai ter que se desenquadrar. E, às vezes, não é uma boa. Às vezes, é melhor, como eu falei, já fazer a abertura em outro regime, né, fazer a sua opção por outro regime, até porque você tem mais liberdades. Posteriormente eu vou explicar em relação a esses outros regimes. Mas aqui eu tentei falar basicamente de como funciona o MEI. Claro, existem algumas outras situações particulares que a gente não consegue falar de tudo, mas inicialmente o MEI ele funciona dessa forma. E assim, entenda, você abriu um CNPJ, eles são diferentes em relação à pessoa física e pessoa jurídica. Então, pessoa física tem as suas obrigações específicas, pessoa jurídica tem as suas obrigações específicas. Eles não caminham junto, precisa entender isso, tá? A partir do momento que você entende isso, você não se complica lá na frente, entendeu? E, óbvio, o MEI, como eu expliquei aqui, existem regras para permanência e expliquei também qual foi a funcionalidade inicial. Que, assim, é um dos motivos de arrecadação mesmo, entendeu? Para o fisco e também, querendo ou não, são benefícios também que o fisco acaba oferecendo, né, possibilidades. Porque tem gente que às vezes não conseguia fazer a abertura do CNPJ porque é muito burocrático. O MEI é um sistema de abertura que não é que ele é tão simplificado, gente, não entenda isso. Ele não é simples como vendem. Ele tem suas particularidades e você precisa de um profissional contábil para te auxiliar nisso. Só que ele é mais fácil, entendeu? No quesito burocrático, ele não exige tanta burocracia como demais outros tipos de abertura de CNPJ. Então, ele tem um prazo mais rápido, mas ele também tem sua burocracia, sim, entendeu? E não é tão fácil como vendem por aí, tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado por me acompanhar até aqui e um prazer falar para vocês.